pode parecer um pouco simples, um cara aqui na sua casa tomando um copo d'água, um copo da Mini. Mas a vida em Arrakis é um pouco extrema, de certa forma, e qualquer pessoa que tenha água para tomar em casa, tenha água para tomar, é uma pessoa com muita riqueza. Arrakis é uma terra em que as pessoas não choram pelos mortos para não perder a umidade do seu corpo. E eu ouso até dizer que as pessoas não têm nem o privilégio de cuspir para não perder a saliva. É tenso. Então eu vim aqui falar de Duna, revendo o livro de hoje, ok? Bom pessoal, eu vim aqui apenas falar do livro, eu não vou entrar em detalhes do autor, da vida do autor, de como que foi o filme, que inclusive eu ainda não assisti, eu não tive tempo, mas eu vou assistir. Eu li esse livro com o Thiago, um amigo, e eu já quero deixar um convite para vocês que direto eu faço esse tipo de leitura conjunta no Instagram, às vezes com até mais pessoas, sabe? E se vocês não estiverem me seguindo lá, me sigam que eu sempre faço o aviso e quem sabe vocês podem embarcar comigo se você já tiver o livro. Então vamos agora para a resenha do livro. O autor nos apresenta nesse livro um universo totalmente novo, o que, claro, é de se esperar, já que a vida em outro planeta é óbvio que você vai conhecer coisas diferentes, seres diferentes, objetos diferentes. E nesse ponto eu tenho que fazer uma observação que tem uma certa criatividade muito grande no autor de pegar, criar esses objetos, essas coisas, um ornitóptero que é um objeto voador, tipo um helicóptero com asas, né, que batem. No caso, o traje estilador, que é um traje para reciclar e preservar a umidade corporal. Em certo momento eles pegam a água do corpo reciclado e tomam de volta. Parece um pouco nojento, né pessoal? Mas é isso que acontece. Até as fezes. Então já ficou claro até esse ponto da resenha que a água é um dos bens mais preciosos daquele planeta. Quem tem água tem poder. E o poder de quem tem água é dividido com o poder de quem tem uma substância que só é produzida em Arrakis. Mas em nenhum outro lugar do universo você encontra essa substância, que é o Melange. Todo mundo quer essa especiaria aí. De certa forma, essa especiaria é mais rara que a água, porque a água você tem milhares de planetas onde você pode encontrar, essa não. E então já fica claro que ela vai ser o centro de uma crise política, de interesses políticos, e todo mundo quer essa especiaria e vai dar merda. Falando em hierarquia, vamos deixar bem claro que a gente está falando de um império galáctico. E esse império, obviamente, tem um imperador, certo? E você tem as casas nobres, subordinadas ao Império por uma aliança. E era justamente aí onde eu queria chegar, porque eu tenho que apresentar para vocês a família do nosso protagonista, a família do Duque Leto Atreides. Em meio a acordos políticos, em meio a uma jogada do Imperador, o Duque e a sua família se mudam para Arrakis, que também é conhecida como Duna, como é o nome do livro. Ele foi para lá para poder governar o planeta, para poder, né? E antes da primeira refeição deles lá, o que acontece? Tem uma tentativa de assassinato do filho do Duque Leto, que é o Paul Atreides. Então até agora a gente não sabe quem é o protagonista ainda, né? Tem o Duque, tem ele, tem mais outras pessoas que podem lá e beleza, né? Estamos indo por aí, mas a gente sabe que o ponto central dessa história é a família do Duque Leto. E eu fiquei com bastante teorias nessa parte, porque eu não sabia se o Paul havia sido atacado porque a casa Atreides era inimiga declarada da casa Harkonnen e tinha algum traidor leal a essa casa entre eles, ou se tinha alguma coisa a ver com as Bene Gesserit. Eu não sabia se o motivo estava ligado a elas. Pô, Mikael, o que é Bene Gesserit? Então, agora a gente vai explicar para vocês o que é essa organização. Ela é uma organização formada apenas por mulheres, e acreditem pessoal, elas são muito perigosas mesmo. A primeira vez que eu vi uma delas usando o poder dela sobre um cara que eu achava que ele era muito forte, um guerreiro, eu falei assim, caramba! Eu fiquei de cara. E essa organização de mulheres, elas estão há séculos fazendo uma modificação genética, um aprimoramento genético entre as casas nobres, entre todas as casas nobres, e elas estão querendo criar um macho com um certo tipo de presciência, um dom especial. Pô, e como que essas mulheres aí vão pegar, através de cruzamento entre casas nobres, gerar um macho com esse dom? Eu vou chegar lá, calma aí. E aí que entra a Jéssica, né, que faz parte desta organização, que ela é uma concubina do Duque Leto. E dessa forma ela é a mãe do Paul. E por impulso ou desafio, leiam vocês para tirarem as suas conclusões, ela desafiou a ordem das Bene Gesserit e
deu um filho homem quando era para ela dar uma filha mulher. E novamente o ponto-chave das Bene Gesserit é que, assim como outras organizações, assim como outras pessoas, a necessidade delas criarem um macho com esse dom da presciência está totalmente ligado à especiaria, melange. Nada disso seria possível fazer sem essa especiaria. E assim tem outros rituais que vocês vão ver no livro que tudo precisa dessa especiaria. Então é uma coisa muito importante essa especiaria. E uma frase bem legal é que assim, quem tem poder de destruir a especiaria tem o poder de controlar a Duna, a Hax. Um detalhe importante que eu esqueci de relatar no começo dessa resenha é que toda essa história se passa em um futuro distante. Bem distante. Esta é uma época em que a Terra está desabitada, uma época em que seus costumes e seus hábitos já foram quase inteiramente esquecidos. E agora a gente pode voltar ao palácio onde Duque Leto estava se instalando e voltar à trama inicial, ok? Então ficou claro que a gente tem um traidor lá e que esse traidor tentou matar o filho do Duque e isso vai gerar uma polêmica muito grande. Eles estão uma jogada aí para poder descobrir quem que é esse traidor e... bom... tudo acontece muito rápido no livro, na mesma hora que tá tudo bem, tá dando uma grande merda, na mesma hora que tá tudo bonitinho, já escondendo gosto de tudo. E em certo momento o traidor se revela, o palácio é atacado e o que acontece? As únicas pessoas que escapam, a princípio, que a gente tem relato, são a Jéssica e o Paul. Existem mais pessoas, mas vocês vão ter que ler o livro pra saber. Sim, então de certa forma escapou o herdeiro do Duque, o Duque fica no palácio, ele de certa forma vai ficar prisioneiro lá e ele juntamente com seu traidor vai ter um propósito muito legal nessa história. Bom, a gente sabe que o Paul escapou, então ele foi pro deserto, porque é o único lugar onde ele tinha pra ir, o único lugar que ele ficaria em segurança, porque na verdade tem umas criaturas muito ferozes no deserto, né, como vocês veem aqui na capa, os vermes. Cara, pensa em bicho tenso. Não dá pra citar o deserto escaldante de Arrax sem citar os Fremen. Eles são os verdadeiros nativos daquele planeta. Eles são pessoas endurecidas pelo sofrimento. Pessoas fortalecidas pela dificuldade de se manter vivo em Arrax. Eles viviam em tribos, tinham os olhos totalmente azuis, sem parte brancas. E as pessoas que achavam que tinham o poder sobre Arrax não consideravam eles uma ameaça, porque sempre achavam que eles eram uma pequena quantidade, quase extinta, de pessoas que viviam no deserto. Consideravam que eles poderiam ser uma ameaça para o Império. Paul consegue abrigo com eles e tem um choque de cultura muito grande entre ele e entre essa tribo, porque ele chega lá, vai ter que se readaptar aos hábitos deles, às coisas que eles fazem, porque é uma cultura muito diferente, é uma cultura, principalmente no que se baseia a religião, assim, totalmente novo. Enquanto nós enterramos os nossos mortos, eles trituram os mortos deles para recuperar a umidade. Se alguém me mata, essa pessoa tem direito à minha umidade. Os Fremen não choram pelos seus mortos, porque seria até de certa forma uma desonra desperdiçar a sua umidade. Mas Paul também foi acolhido por essa tribo junto com a mãe dele. Eles se mostraram capazes de enfrentar o deserto, capazes de estar com eles, capazes de sobreviver sem prejudicar os demais membros da tribo. Paul vai ganhar notoriedade entre a tribo como um garoto de uma profecia que existe aí, que eu não vou mostrar pra vocês, é uma resenha bem superficial para não dar spoiler. E ao mesmo tempo que ele faz parte dessa tribo, ele também mantém o legado da sua casa Atreides. E ele sabe que enquanto ele não derrotar os verdadeiros inimigos, ele não terá liberdade. O Império sempre considerou a casa Atreides uma ameaça e usou as casas inferiores, as casas nobres, para poder conter esta ameaça. E ele falhou. E ele vai ter que arcar com as consequências. O Paul vai ter que provar que ele é capaz de estar lá junto com os Fremen, já que o mais novo dos Fremen já montam as criaturas mais poderosas do universo de Arrax. Então, pessoal, eu já falei bastante da história do universo de Duna para vocês. Eu já dei uma pincelada por cima, vocês já sabem mais ou menos o que fala esse livro. E a gente pode agora entrar em uns detalhes específicos da história e sobre a minha opinião. Certo? Eu não sabia muito bem o que esperar desse livro, que é considerado um dos maiores clássicos da ficção científica. E conforme eu fui lendo, vendo a escrita criativa do autor, eu fui me apaixonando por essa história, eu fui gostando demais e eu já estou bem ansioso por poder assistir o filme. A história é contada por vários pontos de vista e a gente vai conhecendo até o ponto de vista do inimigo. Eu achei muito foda a ramificação das casas, a ligação entre as casas, que eu não vou estar na resenha.
certo? Vocês vão ter que ler o livro para saber. Em alguns momentos o autor se prende em alguns assuntos científicos e começa a falar sobre isso, e junto com a escrita, que também é uma escrita um pouco densa, que é carregada com uma linguagem densa, então torna a leitura um pouco demorada para uma boa compreensão. 2 pontos centrais no desenvolvimento desse livro foi a religião e a política. Teve uma criação bem legal de costumes, de crenças, de ideias religiosas, que o autor se baseou nisso para poder criar toda a história, e ele segue isso do começo ao fim do livro. Quanto à política, tem algumas conversas, principalmente entre a mãe do Paul, que ela é uma mulher muito intelectual, muito inteligente, muito... Cara, ela é foda. Ela é muito foda. E o autor se prende muito sobre a ótica dela, observando outras pessoas. Ele faz até uma jogada, de certa forma tem assim um estudo muito grande sobre linguagem corporal e uma análise também das atitudes dos indivíduos que por vezes conversam com ela, e ela faz aquela análise, ela olha e ela tenta identificar tudo que a outra pessoa está pensando, e vai sendo relatado isso no livro. Então sim, pessoal, a gente tem um livro com umas conversas bem fodas, umas conversas bem estruturadas, com uma escrita rica em detalhes para que o leitor consiga perceber isso sem o autor explicar. É óbvio que eu não percebi tudo, né? Mas, enfim. Meu primeiro contato com o autor foi muito bom. Eu gostei pra caramba do livro. Então, já tem a continuação, inclusive. Eu vou ler ela em breve, porque se eu demorar muito pra ler, posso perder alguns detalhes depois. E como eu falei pra vocês, pessoal, essa aqui não foi uma resenha pra poder esmiuçar esse universo. Não foi uma resenha pra falar sobre a obra, sobre o autor. Eu só quero fazer com que vocês conheçam esse livro. Eu só quero que vocês, em alguma hora que tiver a oportunidade de ver esse livro aqui em algum lugar e puder comprar, o meu celular está tocando aqui, pessoal, compre que vale a pena. Sobre essa edição aqui da Aleph, cara, que edição maravilhosa, né? Eu adorei esse livro, é muito amor. Bom, pessoal, então é isso, a gente continua conversando aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecendo lá. Como eu já disse, pessoal, eu não gosto de fazer uma resenha muito assim aprofundada, para não dar spoiler, mas no segundo livro eu vou trazer uma resenha bem aprofundada, com bastante análise desse livro de Duna e uma superficial da continuação, certo? Que é assim que eu gosto de trabalhar aqui no canal. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Antes que eu leve uma fumada da Glaucia aí por não ter falado isso, pessoal, ela geralmente pede para vocês avisar que tem um link aqui de compra de livro, tá? Se você quiser comprar pelo link, pode comprar. Também sigam a gente nas redes sociais, a gente coloca bastante coisa por lá, e é isso. Tchau.